Olá, meus irmãos. Hoje, dia 7 de junho, segunda-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todas as pessoas no mundo inteiro, elas desejam a felicidade. Elas buscam incessantemente a felicidade. Não tem um ser humano que não viva esta busca, que deseje ser feliz, que deseje se encontrar com aquilo que ele foi criado para ser. É uma busca sedenta pela felicidade. Muitas pessoas dizem: Deus é a felicidade está em Deus, a felicidade está no reino dos céus. E nós sabemos que sim, isto é verdade. Mas no Evangelho de hoje, de São Mateus, Jesus nos ensina como. Ele não apenas afirma que é a felicidade, que Ele é a felicidade, que Deus é a felicidade, que o reino dos céus é a felicidade. Mas Ele nos deseja tanto esta felicidade, mais do que nós mesmos, que Ele hoje, no Evangelho, Ele nos ensina como alcançá-la. Então aqui nós estamos falando exatamente sobre como ser e viver esta felicidade, como ser como bem-aventurado. O bem-aventurado aqui traz todo o sinônimo de feliz. Felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, neste Evangelho das Bem-aventuranças, Ele nos desilude sobre as felicidades tolas do mundo. Jesus, no Evangelho de hoje das Bem-aventuranças, Ele traz toda uma contradição para com o mundo. Tudo aquilo que o mundo diz que é felicidade, Jesus fala o contrário daquilo que o mundo diz. Ele diz que felizes são os pobres em espírito, e não os orgulhosos, os poderosos, os cheios de si mesmo, os ricos. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos,
os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos, os que são caluniados, os que são injuriados. Vejam, é tudo diferente do mundo, é uma completa contradição. Tudo aquilo que o mundo diz que é felicidade, o ter, o poder, o prazer, você não abaixar a cabeça, você revidar no seu orgulho, na sua soberba, é você estar acima dos outros, você ter mais coisas. Tudo que o mundo nos ensina que é felicidade, Jesus vem aqui trazer uma grande contradição contra todos esses valores do mundo. Ele vem nos desiludir de fato com as felicidades medíocres e tolas que o mundo nos diz sobre o que é felicidade. Não podemos ter medo de ir contra a lógica do mundo. Não podemos ter medo de ir contra esta correnteza. Jesus é muito claro, muito claro. Quando a gente começa a aprofundar cada um desses versículos, cada um dessas graças, desses dons que Deus nos dá e nos convida a refletir e mergulhar nas bem-aventuranças, nós podemos perceber a verdade do Evangelho. Quando, por exemplo, você não revida a uma ofensa, quando você não precisa se vingar de alguém, quando você não precisa estar por cima, a sua mansidão, a sua humildade, ela te faz plenamente feliz. Primeiro porque ela te leva ao céu de você poder viver um estado daquilo que você foi criado para ser, e sim, como um caminho de salvação na sua vida. Porque esta é a grande promessa de Deus. Esta é a grande felicidade prometida por Deus. Você, irmão acolhido, quando você pode até se sentir injustiçado ou caluniado por alguém aí na casa que você está. Talvez a sua carne ela se sinta saciada quando você revida, quando você grita mais alto, quando você denigre o outro que te denigriu, quando você mostra que o outro é que está errado e que você é que sempre é o certo e etc, etc. Parece que a sua carne ela se sente saciada, mas a sua alma ela entra num abismo de tristeza, de solidão, de desilusão sem fim, porque você não consegue se preencher. Quando você quer mostrar que sabe mais que os seus coordenadores, quando você faz um motim na casa, parece que o seu ego está sendo massageado, porque no fundo você está revidando contra uma correção que o seu coordenador fez a você. Talvez ele podou alguma coisa, ele tirou alguma coisa, ele corrigiu alguma coisa. Você na sua soberba, sempre achando que tem razão, pensa que sabe mais que o coordenador e resolve começar a caluniar e a difamar esse coordenador dentro do sítio. Parece que a sua carne se sente saciada porque você deu a volta por cima, porque você está vendo o coordenador perder o controle, porque você está vendo outros acolhidos que estão falando contra o coordenador. Parece que você conseguiu o que você queria. A sua carne parece que está saciada, mas a sua alma está entrando numa tristeza sem fim, num buraco, num abismo, e que muito longe estaria isso de preencher o vazio que existe dentro de você. Mas se você silenciasse, se você se deixasse aprender com as correções, se você se fizesse humilde, como começa o evangelho de hoje, a primeira bem-aventurança é a humildade. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se faz pequeno, aquele que se faz pobre, aquele que se reconhece, aquele que sabe que nada sabe, não como uma falsa humildade, mas que no fundo ele sabe que não sabe nada e que precisa aprender como essa pessoa é feliz. Quando a gente faz memória dos tios catequistas que estão nas comunidades carentes, você jovem, você membro da nossa comunidade, que entra numa salinha, naquela favela escondida, naquela comunidade escondida, e 3 crianças estão te esperando. E você gasta todo aquele sábado de manhã com aquelas 3 crianças, não tem holofotes, não tem palco, não tem câmeras, não tem redes sociais.
não tem foto, não tem stories, não tem nada. É simplesmente você com 3 crianças. Talvez você foi dormir tarde na noite anterior, talvez você está cansado, a semana foi difícil. Talvez a sua carne gostaria de descansar, de dormir, de não fazer nada. Mas você vai porque você tem fome e sede de amar. Amar os pequeninos do Senhor, amar aqueles que não são amados. Não porque você precisa ser reconhecido por alguém. Não porque você precisa fazer um checklist. Mas naquele dia que ninguém te viu, você se sente a pessoa mais feliz do mundo. Do mundo. Se tivesse aplausos, a sua alma não se sentiria tão feliz. Se tivesse reconhecimento, a sua alma não se rejubilaria tanto de felicidade. Justamente porque não tem reconhecimento. Justamente porque ninguém está vendo. Você se sente a pessoa mais feliz do mundo. Porque você está vivendo aquele amor gratuito, simples, humilde, pequenino. Quando você faz uma experiência nas ruas, que ninguém vê. Não é aquele dia que tem cento e tantas pessoas na praça, mas que você sozinho com aquele irmão, às vezes no dia do seu aniversário, você se senta no chão com ele, e você come com ele, e você fica amigo dele. Você se sente a pessoa mais feliz do mundo, porque o seu amigo é Jesus. Porque você aprendeu a descer. Não porque necessariamente era aquele dia que você tinha que ir, mas porque a sua alma busca este amor gratuito e incondicional. Que no dia de hoje o nosso coração tenha sede de viver as bem-aventuranças. Que nós não tenhamos medo, que nós tenhamos coragem de ir contra as contradições do mundo, que são o inverso da verdadeira felicidade, da plena, profunda, sincera e verdadeira felicidade. Nós encontramos esta felicidade nas bem-aventuranças, quando vai totalmente contra e no inverso daquilo que nos dizem que é a felicidade. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.